Bom, nesse seminário eu vou falar sobre os módulos 2 e 3 da apostila do segundo bimestre, que tratam sobre prismas, pirâmides e corpos redondos. Vou começar pelo módulo 2 de prismas e pirâmides e vou começar explicando sobre os prismas, que são sólidos geométricos que se caracterizam por partir de um polígono e de uma reta. As bases serão congruentes, terão a mesma forma e o mesmo tamanho. Os prismas estão muito presentes no nosso cotidiano em muitos objetos. Bom, os prismas são constituídos de base, faces laterais, altura, arestas, arestas da base, arestas laterais, vértices diagonais e secção transversal. Aqui está um exemplo com os elementos do prisma. Mostra que a base superior e a base inferior são meio que as tampas do prisma. As faces laterais é o que forma as laterais do prisma. As arestas laterais é o que une a base inferior e a base superior, além de separar uma face lateral da outra. As arestas da base ligam um vértice da base até o outro, e a altura é o espaço entre a base inferior e a base superior. A classificação dos prismas consiste em prisma reto e prisma oblíquo. No prisma reto, as arestas laterais vão formar um ângulo de 90 graus com a base, ou seja, a aresta lateral vai ser perpendicular em relação à base. No prisma oblíquo, a aresta lateral não vai ser perpendicular em relação à base, então o ângulo formado vai ser diferente de 90 graus. E o prisma regular é uma subclassificação do prisma reto que vai ser visto um pouquinho mais para frente. Aqui está um exemplo da classificação dos prismas, tem um prisma reto, um prisma oblíquo e um prisma regular. Sobre a nomenclatura dos prismas, pode-se dizer que ela vai depender do polígono que forma a base do prisma. Se for um triângulo, vai ser um prisma triangular. Se for um quadrado, vai ser um prisma quadrangular. Se for um pentágono, vai ser um prisma pentagonal e por aí vai. Sobre os prismas regulares, que já foram citados, eles são prismas retos que têm suas bases formadas por polígonos regulares. Um exemplo é o prisma triangular, quadrangular, pentagonal e hexagonal. Suas bases são formadas respectivamente pelos polígonos regulares, triângulo, quadrado, pentágono e hexágono. As fórmulas para prismas são muito importantes nos exercícios e elas se definem a partir dos elementos do prisma, como o número de faces, altura e por aí vai. São elas de área lateral, área total e volume. Bom, sobre os prismas mais comuns, tem os paralelepípedos, que são prismas quadrangulares, que possuem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Os paralelepípedos podem ser oblíquos ou retos. Quando for reto, a aresta lateral vai ser perpendicular à base, ou seja, o ângulo vai ser de 90 graus. E quando for oblíquo, a aresta lateral vai ser perpendicular à base. As fórmulas são muito importantes também, e elas também consistem em elementos como aresta, área da base e por aí vai. As fórmulas são para calcular área da base, área total, volume e diagonais. E elas estão aí como elas devem ser calculadas. Alguns exemplos de paralelepípedo no cotidiano podem ser caixa de leite, caixa de sapato, tijolo, peça de Lego e por aí vai. Eles são muito presentes no nosso cotidiano. Os cubos são um tipo de paralelepípedos, ou seja, eles vão ser paralelepípedos que têm todas as suas faces formadas por quadrados e todas as faces vão ser iguais. As arestas serão todas congruentes, sendo iguais, e o cubo vai ser formado por 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. As fórmulas para cubo consistem em calcular diagonal lateral, diagonal do cubo, área total, área lateral, área da base e volume. Como as arestas são todas iguais, essas fórmulas vão ser calculadas a partir do tamanho das arestas. Só que cada fórmula vai variar com o cálculo que é feito a partir delas. Alguns exemplos de cubo no cotidiano é o cubo mágico, que é o mais comum, pedaço de bolo cortado em cubo, caixinhas em cubo e outros exemplos. Agora, a segunda parte do módulo é pirâmides. Bom, as pirâmides são sólidos geométricos que têm sua base poligonal. Basicamente, as pirâmides são formadas por um polígono na base e as faces vão ser triângulos. Então, um vértice lá em cima vai ser unido até a base poligonal através de faces triangulares que são unidas por arestas. Os elementos da pirâmide são arestas laterais, faces laterais, arestas da base, altura e apótema. Aí tem um exemplinho e todos esses elementos são muito importantes para formar o triângulo, a pirâmide. Por exemplo, a apótema vai ser a altura da face, a altura vai ser o segmento que liga o vértice até a base. Então, muita gente confunde a altura do apótema, mas tem uma grande diferença, porque a apótema é a altura somente da face. Bom, a classificação das pirâmides consiste em reta, oblíqua, regular e não regular.
A reta vai ter a sua altura perpendicular à sua base. A oblíqua vai ter uma altura não perpendicular à base, ou seja, o ângulo não vai ser de 90 graus como na reta. A regular vai ter sua base formada por um polígono regular e a não regular vai ser o contrário, o polígono da base não será regular. A nomenclatura das pirâmides vai depender do número de lados que vai compor a base. Por exemplo, se for uma base triangular, vai ser uma pirâmide triangular. Se for uma base quadrilátera, vai ser uma pirâmide quadrangular. Se for uma base pentagonal, vai ser uma pirâmide pentagonal. Isso depende do número de lados, porque o número de lados vai determinar qual polígono que é. As fórmulas para pirâmides também são muito importantes e se baseiam nos seus elementos. Elas podem calcular área lateral, área da base, área total e volume. Mas é importante lembrar que a área da base vai depender do polígono que está formando ela. Ou seja, dependendo do polígono vai ser uma fórmula, dependendo de outro polígono vai ser outra. Porque cada polígono vai ter a sua formulinha certa. Agora, partindo para o módulo 3 de corpos redondos, a gente vai tratar daqueles sólidos geométricos que vão ter uma face, ou duas ou mais, que serão arredondadas. Todas as suas bases vão ser formadas por uma circunferência. E uma característica dos corpos redondos é que se eles forem colocados num plano inclinado, uma rampa, por exemplo, eles vão rolar. Primeiramente, vamos tratar dos cilindros, porque tem 3 que são os mais comuns. O primeiro deles é os cilindros. É um tipo de corpos redondos. Eles são muito presentes no nosso cotidiano. Um exemplo é a pilha, lata de refrigerante, uma vela, batom, entre muitos outros, como copo, enfim, eles são super importantes no nosso cotidiano. Os elementos do cilindro é raio, base, geratriz e diretriz. Bom, raio e base a gente já estava um pouquinho acostumado a ver, mas geratriz e diretriz são um pouco diferentes. A geratriz vai ser a altura do cilindro, mas a diretriz vai ser a medida da curva da base. E o raio vai ser a distância entre o centro do cilindro e o lado do cilindro, e a base vai ser o plano que vai sustentar esse cilindro. Aqui está um exemplo, a geratriz é essa do lado, a altura é o espaço entre uma base e outra, e o eixo é esse que cruza bem no meio. Bom, os cilindros se classificam em reto e oblíquo. No reto, a altura vai ser perpendicular à base, e no oblíquo, a geratriz, como também a altura, vão ser não perpendiculares, ou seja, o grau vai ser diferente de 90 graus. As fórmulas para cilindro consistem em área lateral, área total e volume. Em corpos redondos, muda um pouquinho as fórmulas e elas vão costumar conter o π, porque para calcular uma circunferência é necessário o π. Então, claro que vai ser também necessário para a maioria das fórmulas ter o π ali. Bom, agora partindo para cones. Cones é outro tipo de corpos redondos e eles também são muito presentes no nosso cotidiano, como o cone que a gente vê na rua, chapéuzinho de festa de aniversário, cone de sorvete, entre muitos outros exemplos. Bom, o cone ele vai ser composto por um vértice lá em cima, a altura, a geratriz, a base e o eixo. A base vai ser circular e vai ser formada por uma reta que vai ter um vértice em comum. O cone ele vai ter uma altura, que vai ser a distância do vértice do cone lá em cima até a base do cone. Bom, a geratriz vai ser a lateral formada pelo segmento, que vai ter uma extremidade lá no vértice e a sua outra extremidade vai estar lá na base do cone. Aqui está um exemplo de cones e está a classificação deles, o reto e o oblíquo, que como eu já falei nos outros sólidos geométricos, um vai ser perpendicular e o outro não vai ser perpendicular, o eixo em relação à base. Aqui estão algumas fórmulas para cone, que vai consistir em calcular área lateral, área total, volume e geratriz. Também continua naquela lógica de usar muito o π por se tratar de circunferências, que os corpos redondos sempre vai ter uma circunferência ali. Partindo para o último tipo de corpo redondo, vamos ter as esferas, que são as mais comuns e são muito, mas muito presentes mesmo em nosso cotidiano. Por exemplo, enfeite da árvore de Natal, bola de vôlei, de futebol, de handball, de vários esportes, bolinhas de gude, bola de bilhar, muita coisa no nosso cotidiano envolve esferas. E elas são basicamente corpos redondos, sólidos geométricos, que vão surgir a partir do quê? Da rotação de um semicírculo em torno de um eixo central. Aqui estão os elementos da esfera, que é o centro da esfera,
e um raio, ou seja, é uma superfície que vai estar fechada e todos os pontos vão ser equidistantes do centro O, que vai estar bem ali no meio. As fórmulas para a esfera se consistem na fórmula da área e na fórmula do volume, que também se utilizam do π por se tratar claramente de uma circunferência. Também vai usar muito raio, porque é uma estrutura muito importante da esfera. Bom, é isso. Eu tô com muita saudade, eu espero que esteja tudo certo e foi muito legal fazer esse trabalho. Um beijo!